Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos responder aqui as questões do caderno de atividades do 8º ano, referente ao capítulo 2º, referente ao tema Iluminismo. Então vamos aqui à resolução das atividades. O Iluminismo, questão 1. O Iluminismo é um movimento filosófico e cultural que ocorreu durante o século XVIII. Ele se colocava contra aspectos políticos, econômicos, culturais do período denominado Antigo Regime. Explique nos espaços a seguir quais eram esses aspectos. Tá? Então, Antigo Regime era o regime monárquico, né, absolutista, em que o rei tinha o poder absoluto sobre os seus súditos, sobre o seu domínio, sobre o seu território ao qual ele dominava. Então vamos aqui à resolução das questões. Aspectos políticos, absolutismo. O poder se concentrava nas mãos da realeza e de grupos favorecidos, como o clero, né, os membros da igreja e a nobreza. Aspectos econômicos. Os impostos recaíam sobre os grupos que não faziam parte do clero da nobreza, ou seja, eram os trabalhadores, os camponeses e a burguesia. A realeza vivia no luxo, em oposição ao restante da população. Aspectos socioculturais. Estrutura social feudal. Né? O Antigo Regime tinha uma estrutura social feudal, existia a miséria dos camponeses e havia uma lacuna cultural entre o modo de vida da realeza e o do restante da população. Né? Então, esses aspectos culturais, o conhecimento era pouco disseminado durante esse período do absolutismo, até porque os reis eles não queriam que o seu poder fosse minorado por meio do conhecimento, por meio do iluminismo, de conhecimentos de outras veias ideológicas, filosóficas ou culturais. Agora, em relação aos aspectos religiosos, nós temos aqui a igreja se colocava como autoridade sobre a verdade dos evangelhos, não só dos evangelhos, mas também ela era a autoridade da religião. Né? Então, qualquer religião que não fosse a católica não era verdadeira. E todas as religiões que praticavam a religião cristã, a Igreja Católica ela se considerava a única verdadeira intérprete dessa religião. A fé e o saber legitimavam o poder político dos reis. Então, como que a Igreja legitimava o poder político dos reis? A Igreja, geralmente o Papa ou bispos, eles coroavam o rei e assim legitimava o poder do rei, estabelecendo a ideia do direito divino do rei, estabelecido lá segundo esse ideal, né? Que o rei não poderia ser contestado porque ele tem um direito divino a governar e por conta disso os súditos devem aceitar passivamente as ações e os mandamentos que o rei determinava. Vamos aqui à questão 2. Leia o texto a seguir, em que o filósofo alemão Immanuel Kant apresenta uma das mais conhecidas definições para o iluminismo. Esclarecimento, Aufklärung, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Supere aude. Tem coragem de fazer o uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Aufklärung. Bom, então isso aqui é a definição de iluminismo por Immanuel Kant. Segundo ele, se o homem não tem entendimento, ele é culpado disso, porque se nenhum outro elemento determinou que o seu entendimento fosse concreto, se nada restringe ao meu entendimento, eu sou culpado por eu não entender das coisas, por as minhas ações serem influenciadas pelos outros. Né? E esse outros pode ser qualquer coisa, pode ser a televisão, pensando nos dias atuais, pode ser a televisão, pode ser uma visão determinada política que eu possa ter sem uma reflexão
filosófica ou sem uma reflexão crítica sobre isso. Então, se eu entro numa ideia sem refletir sobre ela, sem um entendimento iluminista, o resultado desse processo é tudo a culpa minha. Eu não posso culpar o governo ou a ideologia, porque fui eu que criei nela sem entendê-la, sem reflexionar sobre ela melhor. Vamos aqui a questão 2. Bom, então a questão 2 aqui para mim aqui não tem pergunta. Leia o texto a seguir em que o filósofo Immanuel Kant apresenta uma das mais conhecidas definições para o iluminismo. Bom, aqui na questão 2 nós só temos a definição do texto, não há uma pergunta. Vamos aqui à questão 3. Leia as afirmativas a seguir a respeito do iluminismo e assinale a alternativa correta. Letra A. A enciclopédia foi uma publicação que reuniu todo o conhecimento disponível na época em uma grande publicação, né? A iniciativa foi aprovada e financiada pela Igreja Católica. Incorreto. A Igreja Católica, pelo contrário, ela proibiu a disseminação e a edição da enciclopédia, né, que foi escrita lá pelos filósofos iluministas, principalmente Diderot e d'Alembert. Então, a Igreja Católica até estabeleceu um index, né, o índice de livros proibidos, e a enciclopédia iluminista estava dentro desse índice de livros proibido pela Igreja Católica. E também era proibido pela nobreza, pelo rei, naturalmente, porque essas ideias colocavam em xeque tanto o poder do clero quanto o poder da nobreza. Vamos lá à questão B. Galileu Galilei, Isaac Newton e Francis Bacon foram os grandes nomes do iluminismo no século XVIII. Incorreto também. Galileu Galilei, Isaac Newton, eles estão relacionados ali ao Renascimento, são teóricos, são autores ali que se situam no tempo histórico do Renascimento. Galileu Galilei, ele não pertence ao iluminismo propriamente dito, mas ele é um precursor. As suas ideias, né, são precursoras do iluminismo. Então essa questão, a letra B está incorreta. Letra C. Os iluministas de vertente economista preocupavam-se com a intervenção do Estado na economia, um traço do absolutismo. Suas ideias deram origem ao liberalismo econômico. Correto. Essa questão está correta. Os iluministas, né, de vertente economista, nós temos a escola fisiocrata e a escola clássica. Então, essas escolas, elas pregavam pregavam contrária à intervenção estatal na economia e valorizavam, né, a não interferência do Estado na economia, né? Segundo eles, a economia ela tinha leis próprias e se organizava e reorganizava de maneira autônoma. Então, que os iluministas de vertente economista preocupavam-se. Então, eles tinham essa preocupação de o Estado intervir na economia, que é um traço do absolutismo, né? Ou seja, a economia absolutista, o rei tinha esse poder absoluto e ele intervinha na economia. Suas ideias deram origem ao liberalismo econômico, correto? Vamos ali à letra D. Os pensadores iluministas pregavam ideias de liberdade, igualdade e fraternidade e defendiam o fim dos governos monárquicos em todo o mundo. Então, essa D aqui, ela está incorreta, né? Porque alguns autores iluministas pregavam o fim da monarquia absolutista, né? Mas não eram todos, então essa questão está incorreta. A gente tem, por exemplo, Voltaire, que era favorável a um governo monárquico centralizado. No entanto, ele julgava que era imprescindível, que era importante que tivesse ali, que esse governo fosse consultado, né, fosse orientado por filósofos iluministas, né, o que nós chamamos de despotismo esclarecido. Vamos ali à letra E. Iluminismo pode ser descrito como um movimento que se preocupa apenas com os aspectos políticos e econômicos da sociedade. Incorreto. Ela realmente se preocupa com esses aspectos, mas não só com esses, com o aspecto cultural, com a liberdade de expressão, de imprensa, entre outros tantos assuntos importantes. A liberdade de Estado, a não intervenção, então a liberdade de um povo, de não ser dominado por outro povo, todos esses assuntos eram caros aos pensadores iluministas. Vamos aqui à questão 4.
Leia o trecho a seguir sobre os hábitos de leitura na era moderna. Assim, vamos ao trecho. Assim, em toda parte, a era moderna conhece um crescimento, muitas vezes nítido, das porcentagens de homens e mulheres capazes de assinar o nome. Nos países reformados e nas nações católicas, nas cidades e nos campos, no Velho e no Novo Mundo, a familiaridade com a escrita progride, dotando as populações de competências culturais que antes constituíam apanágio de uma minoria, ou seja, que antes constituíam propriedade de uma minoria. Vamos aqui às questões. Esse texto aqui o título do texto é As Práticas de Escrita, escrito por Roger Cartier. Vamos lá às questões. Letra A. Com base nas informações disponíveis no texto, é correto afirmar que a alfabetização e a popularização da leitura eram usuais entre as nações europeias? Vamos aqui à questão. Bom, ainda que, conforme o texto, a familiaridade com a escrita tenha aumentado, é preciso ter em mente que isso ocorreu de maneira lenta e gradual. O próprio exemplo citado no trecho faz referência às pessoas que conseguiam escrever o próprio nome, o que ainda é uma demonstração limitada, embora importante, do domínio das letras. Vamos à questão, letra B. Qual é a importância do domínio da leitura e da escrita no contexto do século das luzes, do iluminismo, da ilustração? Bom, esse foi um momento em que houve grande difusão de ideias por meio de obras de diversos pensadores que questionavam a realidade vivida na época. Nesse caso, o conhecimento advindo do contato com tais leituras propiciou a libertação das amarras intelectuais que caracterizavam o pensamento dominante. Vamos aqui à letra C. Como o conhecimento, especialmente aquele promovido pelos iluministas, era transmitido, compartilhado naquela época? Bom, eram realizados encontros de pensadores, escritores e ouvintes em cafés e salões literários, muitos deles administrados por mulheres. Nesses locais eram feitas leituras das obras iluministas que poderiam ser discutidas entre os presentes. E, além disso, as obras elas eram publicadas de forma clandestina e comercializada de forma clandestina também. E dessa forma também houve acesso a essa informação, a esse conhecimento, por essa outra via. Vamos aqui às questões da página 5, aqui na página 34 para mim aqui. Questão 5, vamos aqui. Registre nos quadros a seguir as principais obras e ideias dos pensadores iluministas indicados. Vamos aqui. Nós temos o primeiro aqui, Montesquieu. Montesquieu, ele foi autor de O Espírito das Leis, e a ideia que ele pregava era que, para que não houvesse um governo centralizador, autoritário, autocrata e absolutista, era necessário que houvesse a tripartição dos poderes, que um poder, que não existisse um só poder, mas que existissem 3 poderes e cada um tinha um poder igual e um ia fiscalizar o outro. Dessa forma, ia impedir que houvesse que o poder centralizasse na mão de uma só pessoa ou na mão de uma só organização, e essa organização se enveredasse por ações autoritárias e absolutistas e autocráticas. Então aqui a resposta. O autor de O Espírito das Leis, o francês, dedicou-se a pensar sobre o poder do governo e as maneiras de controlá-lo, a fim de evitar o abuso de seu exercício. A solução proposta por ele foi a divisão dos 3 poderes, tal como se conhece na atualidade: legislativo, judiciário e executivo. Se a gente for dar um exemplo aqui, no Brasil, no âmbito federal, nós temos o executivo, que é presidido pelo Jair Bolsonaro, nós temos o Congresso Nacional e nós temos também o Supremo Tribunal Federal, que são os 3, Jair Bolsonaro Executivo, Supremo Tribunal Federal Judiciário e o Congresso Nacional Legislativo. Vamos aqui à ideia de John Locke. Bom, ele foi um dos grandes pensadores precursores do iluminismo. Em seus escritos produzidos no final do século XVII, o inglês John Locke colocou-se a favor da limitação do poder do governo e da tolerância religiosa. John Locke era a favor da tolerância religiosa. Ele acreditava que o governo deveria ser mantido por meio de um contrato entre os seus integrantes.
por isso ele é considerado um contratualista, né? Então, a ideia de John Locke é que o governo ele deveria governar de maneira condizente, né? De maneira, vamos dizer assim, democrática, e que se o governo fosse autoritário, se o governo fosse autocrata, se o governo fosse ditatorial, o povo ele tinha o direito de contestar, de se rebelar, de fazer uma revolução contra esse soberano. Isso porque, para John Locke, a legitimidade, o direito de um soberano governar, ele só seria pleno se esse governante trabalhasse em prol do povo, em prol da maioria. Vamos aqui aos ideais de Jean-Jacques Rousseau. Então, ele é o autor de diversas obras, ele também é um contratualista, assim como o John Locke. Então, contratualista são aqueles autores que acreditam que existe um contrato simbólico entre o povo e o soberano. E cada autor estabelece esse contrato de alguma forma. Jean-Jacques Rousseau ele acreditava que o ser humano, ele tem a frase lá, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, John Locke, ou melhor, Jean-Jacques Rousseau ele acreditava que havia também um contrato entre o povo e o soberano, né? Porém, ele acredita que a sociedade, o homem, ao nascer bom, né, nas sociedades primitivas, no seu estado de natureza, ele, como não existia propriedade privada, o homem ele era bom, né? Ele não tinha sentimentos de cobiça, de competição. Quando foi inventada pelo homem a propriedade privada, então ele particionou as terras e determinou que essa terra só poderia ser comprada por quem tem determinado tipo de riqueza, começou a haver aí a ganância e o homem se tornou mal. Então, a função do governante era trabalhar para consertar esse problema, né? Para tornar a vida do homem uma vida melhor. Então, esse contrato social se assenta no seguinte fato, no sentido de o governante trabalhar para minimizar ou acabar com as desigualdades sociais. Então, para o francês, a propriedade privada era a grande causadora da desigualdade social. Isso porque, em sua perspectiva, os indivíduos nascem bons, mas são corrompidos pela sociedade. O estabelecimento da propriedade privada gerou cobiça e as diferenças sociais. Bom, vamos aqui aos ideais de Voltaire. Então, Voltaire escreveu uma série de obras satíricas. Nelas criticava a igreja e o governo absolutista e autoritário. Voltaire via a Inglaterra como uma monarquia constitucional, como um bom exemplo de um governo com razão e liberdade que prevalecia, né? Ele escreveu cartas inglesas. Então, ele é um governo que criticava bastante a nobreza e o clero. Por conta disso, ele foi exilado na Inglaterra e lá ele tomou conhecimento, né, do governo monárquico constitucional, né, que já tinha acabado com o absolutismo. Vamos aqui à questão 6. Outro nome importante do iluminismo foi o economista escocês Adam Smith. Complete as frases a seguir sobre a sua obra para preencher a cruzadinha. Letra A. Havia duas correntes de pensadores que se dedicavam à economia, a escola fisiocrata e a escola clássica. Smith faz parte da segunda, né, da escola clássica. Para o economista eram os interesses individuais que moviam a economia. Então, para ele, os interesses individuais moviam a economia. Letra C. O autor expôs suas ideias na obra intitulada A Riqueza das Nações. Letra D. As ideias de Adam Smith ajudaram a consolidar o capitalismo mundialmente. Bom, para a gente lembrar aqui, a escola fisiocrata, os membros dessa escola acreditavam que a riqueza advinha da terra, né, da agricultura, da pecuária, da mineração. Já a escola clássica, eles acreditavam que a riqueza ela vinha do capital, do trabalho, do comércio, do trabalho, basicamente do trabalho e do comércio, né, da indústria, na verdade. Então, houve essas duas correntes diferentes aqui. Então, por que os fisiocratas não viam o trabalho ou a indústria como algo que pudesse conceder riqueza a uma nação? Porque eles acreditavam que riqueza era só aquilo que a terra pode criar e produzir.
por exemplo. Então, quando você planta milho, você está produzindo, você está criando. E quando você extrai minério também, você está tirando da terra, né? Você está criando, você está tirando da terra ali. E a pecuária também, você está trabalhando com a terra. Mas o trabalho, segundo ele, não dá riqueza, segundo os fisiocratas. E a indústria e o comércio, segundo eles, não traziam riqueza porque o comércio simplesmente troca um produto que já existe. Então não cria riqueza, não cria... E a indústria ela só transforma o que já existe na natureza. Então teve essa divergência aí entre a escola fisiocrata, né, que acreditava que a riqueza vinha da terra, e a escola clássica, que acreditava que a riqueza vinha do trabalho e da indústria. Vamos aqui a cruzadinha. Na primeira linha nós temos aqui clássica, na segunda individualista, na terceira nações e na quarta capitalismo. Bom, e assim nós terminamos aqui as atividades referentes ao caderno de atividades do 8º ano, referente ao capítulo 2º. Então, até a próxima!